Você já percebeu que, mesmo orando com fervor, suas palavras parecem não passar do teto? Que a resposta de Deus parece atrasar ou simplesmente não chegar? Pois é, essa é a dura verdade que poucos querem ouvir. Não adianta pedir a Deus sem antes fazer algo fundamental, que ativa o céu a trabalhar por você. É um segredo guardado por aqueles que conhecem as leis do sucesso e a prosperidade bíblica. E se eu te disser que existe uma fórmula, ensinada por Napoleon Hill e confirmada pela Bíblia, que pode transformar sua oração vazia em uma oração que move montanhas? Esse segredo começa com a fé verdadeira, passa pela clareza do seu propósito e é selado pela ação consistente. Muitos falham porque pulam etapas, confundem desejo com decreto e expectativa com fé real. Você está prestes a descobrir não só o que deve fazer, mas por quê e como fazer, para que Deus responda. Imagine finalmente superar sua velha versão, adotar uma mentalidade de riqueza e prosperar com propósito, colocando Deus em primeiro lugar de uma vez por todas. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar cada passo dessa fórmula poderosa que vai transformar sua vida espiritual, emocional e financeira. Prepare-se para dar o primeiro passo rumo ao sucesso com propósito que você sempre sonhou. Agora, vamos juntos destravar este mistério que vai ativar o céu a trabalhar a seu favor. A oração sem fé não toca o céu. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. É fácil dobrar os joelhos e começar a falar com Deus, mas o que muitos não percebem é que o céu não se move só por palavras bonitas ou repetições mecânicas. Existe uma chave, e ela se chama fé. Sem fé, a oração vira só um desabafo jogado ao vento. É como tentar ligar um carro sem combustível. Napoleon Hill sabia disso quando escreveu: "Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." A Bíblia já dizia isso muito antes dele. Fé não é sentimento, é certeza. É o que liga sua mente à ação do céu. Pense em alguém que ora, mas logo depois diz: "Ah, mas isso é difícil demais para mim." Esta contradição é exatamente o que Tiago adverte. Quem duvida, não recebe. Imagine um agricultor que planta, mas não acredita que a chuva virá. Ele não rega, não cuida, não espera. Resultado, nada cresce. Com a fé é igual. Não basta pedir, é preciso acreditar de verdade, como se já estivesse feito. Isso exige treino mental. Uma dica prática: antes de orar, feche os olhos por 30 segundos e visualize a resposta chegando. Sinta a gratidão como se já tivesse acontecido. Isso reprograma sua mente na frequência da fé. Eu lembro de uma época em que eu orava por direção financeira, mas vivia cheio de medo. Foi só quando passei a orar crendo e agindo conforme essa fé que as coisas começaram a mudar. Comecei a estudar sobre prosperidade bíblica, apliquei os ensinamentos de Napoleon Hill e alinhei minha mentalidade com a fé. Quando você ora com fé de verdade, o céu se inclina. Agora, e quando a atitude fala mais alto do que a própria oração? Deus não responde a palavras, mas a atitudes de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Muita gente pensa que só porque ora bastante Deus vai agir imediatamente, mas a fé verdadeira não mora na boca, ela vive nos passos. É a atitude silenciosa de quem continua confiando mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Quando você age com fé, está dizendo para o céu: "Eu confio em ti mais do que no que vejo." Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada, aquela que sai da teoria e desce para o chão da vida. E é exatamente isso que agrada a Deus, porque palavras podem mentir, mas atitudes, essas revelam o que está de verdade no coração. É fácil pedir a Deus por uma porta de emprego, mas será que a pessoa está atualizando o currículo? Se preparando para a entrevista? Plantando excelência no que já tem em mãos? Um exemplo prático: alguém ora por restauração no casamento, mas continua alimentando mágoas e evitando o diálogo. Isso é fé? Não. Fé age, fé reconstrói, mesmo quando ainda está doendo. Fé se expressa mais nas ações do que nos discursos. Como diria Hill, a fé que move resultados é a que se move com você. Eu mesmo vivi isso quando precisei mudar de cidade com minha família. Não tínhamos tudo planejado, mas sentíamos paz. Oramos, claro, mas acima de tudo,
tomamos decisões com base nessa fé. Isso não quer dizer que foi fácil, mas foi necessário. E só quem já andou por fé sabe que Deus responde passos, não desculpas. E falando em passos, tem um deles que é decisivo antes mesmo de qualquer oração. Antes de pedir, alinhe seu propósito com o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Tem gente que faz da oração um balcão de pedidos, mas nunca se pergunta: isso que eu estou pedindo está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida? Quando Jesus disse para buscarmos o reino em primeiro lugar, ele estava dizendo para realinharmos as prioridades. Napoleon Hill ensina que um propósito definido é o ponto de partida de toda a realização. Ou seja, pedir sem propósito é como lançar uma flecha sem direção. Deus não é contra você prosperar, ele só não financia sonhos que te afastam dele. Por isso, antes de abrir a boca para pedir, pergunte-se: isso glorifica a Deus ou apenas alimenta meu ego? Tem uma diferença brutal entre querer crescer para servir melhor e querer crescer para se exibir melhor. Por exemplo, há quem ore por dinheiro, mas o propósito é alimentar um estilo de vida que afasta a alma do Criador. Por outro lado, quando a motivação é abençoar a casa, investir nos filhos, ajudar outros e viver com excelência, Deus se alegra. A chave aqui é propósito com o reino no centro. O resto vem como bônus, não como foco. Eu gosto de pensar no propósito como um GPS. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é por isso que muitos vivem frustrados, mesmo orando. Estão pedindo bênçãos que nem cabem no propósito original. É por isso que, antes de tudo, a pergunta não é: Deus, o que o Senhor pode me dar? Mas sim: Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? E se essa pergunta te incomodou um pouquinho, espera até entender o poder da gratidão antes da petição. Gratidão antes da petição. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A maioria das pessoas ora com pressa, quase como quem liga para um serviço de emergência. Senhor, me ajuda logo! Mas o céu não opera por desespero. Ele se move por convicção. A gratidão é um sinal de maturidade espiritual. Quando você agradece antes de receber, está dizendo: Deus, eu confio tanto no Senhor que já celebro agora. Napoleon Hill diria que isso é programar a mente para receber. A Bíblia chama de fé. É como uma senha que abre as portas do invisível. Gratidão é como a base de uma construção. Se você ignora, a estrutura da sua fé desaba. Já viu gente que só agradece quando tudo está indo bem? Pois é, esse é o erro. A gratidão verdadeira não depende de circunstância. Ela é uma escolha. Um bom exercício. Antes de orar, liste 3 coisas que você já tem e que há um ano atrás você orava por elas. Faça isso diariamente. Esse hábito muda o clima da sua oração e da sua vida. A fé não floresce em solo ingrato, mas floresce com abundância quando o coração é grato. Eu nunca esqueço de uma senhora que conheci numa palestra. Ela me disse que todos os dias, antes de pedir algo, ela agradecia por pelo menos 10 coisas, mesmo com dores, perdas, contas. Ela dizia: se Deus já me trouxe até aqui, Ele sabe como me levar adiante. Essa mulher me ensinou mais sobre fé do que muitos livros. E falando em fé, você já reparou como a dúvida age silenciosamente para paralisar nossas bênçãos? A mente duvidosa trava a bênção. Homem de coração dobre é inconstante. Tiago 1:8. Dúvida é como um vírus silencioso. Ela se instala devagar, às vezes disfarçada de realismo ou precaução. Mas, por dentro, ela está corroendo sua fé. Tiago é claro: quem duvida não recebe. Napoleon Hill ensina o mesmo princípio. Ele diz que dúvida e fé não podem habitar o mesmo coração. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você se esforça, se cansa, mas não sai do lugar. A mente dividida é inimiga da fé eficaz. Talvez você já tenha vivido isso. Você ora, acredita por um momento, mas à noite
a ansiedade te vence. E no dia seguinte você já está dizendo: acho que não vai dar certo. E isso bloqueia a ação divina. Deus não responde hesitação, Ele responde convicção. Se você quer resultados extraordinários, precisa ter uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo grita, não vai dar. Um exercício prático. Escreva num papel: eu creio, mesmo que eu ainda não veja. E leia isso todo dia pela manhã. Isso fortalece a fé no nível mental e espiritual. Eu passei por isso quando decidi sair de um emprego seguro para seguir um projeto maior. Foi desafiador, mas eu sabia que duvidar seria como construir sobre areia. Repetia para mim mesmo todos os dias: ou confio em Deus ou não confio, não existe meio termo. E é exatamente nesse ponto que entra o poder das palavras, porque se o coração duvida, a boca também começa a sabotar. E aí, meu amigo, a linguagem vira um instrumento de destruição ou de criação. Palavras têm poder espiritual. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. O que você fala tem peso. E mais do que isso, tem poder espiritual. Não é só uma questão de otimismo ou pensamento positivo, é um princípio divino. Quando você diz, eu nunca vou conseguir, você está assinando uma sentença contra a própria vitória. Napoleão Hill chamava isso de autoafirmação positiva, mas a Bíblia já nos avisava há milênios. Toda vez que você abre a boca, está semeando algo no mundo espiritual. E Deus leva isso a sério, muito sério. Tem gente que ora com fé e depois destrói tudo com a boca. Diz, Deus vai me abençoar, mas no almoço solta. Esse país não tem mais jeito. Nada nunca dá certo para mim. Palavras como essas sabotam orações. Um exercício prático. Comece a prestar atenção em tudo que você diz por 24 horas. Anote frases negativas e troque por declarações de fé, como eu sou abençoado, a oportunidade certa está chegando, Deus está me guiando. Parece simples, mas isso muda o rumo da sua mente e da sua vida. Lembro de um jovem que, ao mudar sua forma de falar, transformou sua realidade financeira em apenas 6 meses. Ele parou de dizer estou quebrado e passou a declarar estou em fase de crescimento financeiro. O resultado? Portas se abriram, porque palavras são sementes. Se você está aqui até agora, é sinal de que quer mais disso. Então aproveita, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque o que vem a seguir vai te ensinar a declarar com detalhes aquilo que você quer viver. Declare o que você quer, com detalhes e clareza. Escreve a visão e torna-a bem legível. Abacuque 2:2. Você já percebeu como as ideias que ficam na cabeça acabam se perdendo? Declarar o que se quer, com detalhes, é como dar vida ao seu sonho. É transformar o invisível em algo palpável. Napoleão Hill dizia que nada acontece até que você o defina claramente. Sem clareza, a mente se dispersa e a fé enfraquece. A Bíblia orienta a escrever a visão, porque quando a colocamos no papel, começamos a construir um mapa para a nossa conquista. Um exemplo prático. Se você quer prosperar, não basta dizer quero dinheiro. Seja específico. Quanto, para quê, em quanto tempo. Isso cria um alvo claro para a sua mente e para o seu espírito. É como naqueles jogos de tabuleiro em que você tem que saber para onde ir, senão fica andando em círculos. Experimente usar um diário para anotar suas metas de fé e prosperidade, revisando semanalmente. Isso fortalece a mentalidade de riqueza e alinha sua oração com a ação. Uma amiga minha, que começou a anotar suas metas financeiras, mudou completamente sua vida em 1 ano. Ela detalhava tudo, desde o valor exato até os meios que usaria para chegar lá. Isso a fazia agir com propósito, confiança e foco. A fé aliada à clareza vira uma combinação explosiva. E falando em confissão, já parou para pensar no poder do que você fala sobre suas crenças mais profundas? Confesse o que você crê, não o que você teme. 2 Coríntios 4:13. Cri, por isso falei.
O que sai da sua boca revela o que habita no seu coração. E a verdade é que muitas pessoas, mesmo querendo o melhor, acabam alimentando o medo com palavras. Elas falam dos problemas, das dificuldades, das limitações e, sem perceber, perpetuam a escassez. Mas a Bíblia e Napoleon Hill concordam. A confissão deve ser de fé, não de medo. É como plantar flores ou ervas daninhas. Você escolhe o que quer cultivar. Por exemplo, em vez de dizer, estou tão endividado, não sei como vou pagar, que tal mudar para, eu estou encontrando soluções financeiras e prosperando? Parece simples, mas essa mudança na linguagem interna faz toda a diferença. Quando você fala como se o problema já tivesse sido superado, sua mente começa a agir para tornar isso real. O segredo está em acreditar primeiro para falar depois. Confessar aquilo que você crê ativa a mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica. Lembro de um momento na minha vida em que eu lutava contra o medo de fracassar. Eu comecei a praticar diariamente. Ao invés de reclamar, eu falava minha vitória futura. Com o tempo, minha mente mudou e o sucesso começou a aparecer. Essa prática não é mágica, é espiritual e estratégica. Aliás, para transformar a fé em ação, é fundamental já ter um plano traçado, mesmo antes da resposta chegar. Tenha um plano, mesmo antes da resposta vir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Provérbios 16:3. Ter fé não significa ficar esperando o milagre acontecer no vazio. Fé verdadeira age com propósito e planejamento. Napoleon Hill destacou que os grandes realizadores não esperam a resposta para começar. Eles já têm um plano traçado e caminham como se Deus já estivesse movendo as peças nos bastidores. É como um maestro que ensaia muito antes do concerto começar, confiando que o momento vai chegar. A Bíblia reforça isso ao nos lembrar que devemos consagrar tudo ao Senhor, incluindo nosso planejamento. Por exemplo, se alguém ora por prosperidade financeira, um passo prático é começar a organizar as finanças, estudar investimentos, abrir um negócio ou fazer networking. A atitude de quem está preparado para agir mostra que a fé está viva, não é só palavra vazia. Isso também significa estar aberto para oportunidades e ajustes, confiando que o plano poderá mudar, mas o foco permanece firme. Essa mentalidade de riqueza tem tudo a ver com prosperar com propósito, colocando Deus em primeiro lugar no caminho. Eu mesmo já vi vários casos em que a fé acompanhada do planejamento transformou vidas. Conheço pessoas que antes só pediam dinheiro, mas quando passaram a agir, como investir em cursos de desenvolvimento pessoal ou abrir um negócio, os resultados vieram rápido. A fé sem obras é morta, como diz Tiago. E falando em obras, essa próxima etapa é um divisor de águas. Obedeça antes de pedir. A fé sem obras é morta. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Muitas vezes, a gente acha que fé é só acreditar sentado, esperando que as coisas caiam do céu. Mas a Bíblia e Napoleon Hill deixam claro, fé sem ação é como um motor sem combustível. A fé que realmente move o céu é prática, não teórica. É aquela que se levanta, que age, que faz o que está no seu alcance mesmo sem ter a resposta completa ainda. Imagine um jardineiro que planta, mas não rega. A semente não cresce. A fé viva está no agir, no obedecer às pequenas orientações de Deus, mesmo que elas pareçam difíceis ou fora do tempo. Por exemplo, se você sente no coração que precisa perdoar para ter paz, não espere até sentir vontade para agir. Obedeça. Se o chamado é para mudar um hábito, começar um projeto ou até se abrir para novas oportunidades, dê o primeiro passo hoje, com fé. Hill ensina que as obras são a linguagem da fé. Quando você age, está dizendo para o universo e para Deus, eu creio tanto que já estou me movendo. Isso ativa a resposta divina de forma poderosa, porque o céu não vê palavras, mas atitudes. Eu mesmo já experimentei essa lei em ação. Quando decidi investir em minha mentalidade de riqueza, comecei a aplicar pequenos hábitos diários, leitura, meditação na Bíblia, ações concretas para organizar minhas finanças. O resultado não veio do nada, veio da fé em movimento.
E falando em mente, para que essa fé se torne verdadeira prosperidade, é fundamental que a mentalidade esteja alinhada com a abundância, não com a escassez. Rejeite o medo. Ele paralisa a resposta de Deus. Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1:7. O medo é como uma sombra escura que apaga a luz da fé. Ele paralisa sonhos, bloqueia oportunidades e, pior, rouba a confiança que Deus já colocou dentro de você. Napoleão Hill dizia que o medo é o maior ladrão dos sonhos e também da fé. Porque enquanto você estiver preso ao medo, vai viver em um ciclo de hesitação, perdendo chances de prosperar com propósito e de receber a riqueza segundo a Bíblia, que já está disponível para quem crê. Por exemplo, pense naqueles momentos em que você sentiu aquele frio na barriga antes de dar um passo importante, como começar um negócio ou mudar de carreira. O medo sussurra, e se der errado? Mas a verdade é que Deus não quer que você viva paralisado por esse sentimento. Ao contrário, Ele nos convida a sermos corajosos, a agirmos com mentalidade de crescimento, lembrando que a fé é maior que o medo. Um exercício poderoso é quando o medo bater, repita a frase: Deus me deu poder, amor e mente sã. Isso reforça a fé e rejeita a dúvida. Eu lembro de uma fase em que o medo quase me impediu de investir no meu próprio desenvolvimento. Foi difícil, claro, mas aprendi que enfrentar o medo é um ato de fé. É como um músculo que fortalece quando usado. Acredite, rejeitar o medo abre caminho para a prosperidade bíblica e para o sucesso com propósito. E para que a fé caminhe livre, é essencial que o coração esteja em paz, com Deus e com o próximo. Vamos entender isso no próximo tópico. Vai reconciliar-te. A fórmula: fé mais clareza mais ação igual céu em movimento. Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e ser-vos-á feito. Aqui está o segredo que Napoleão Hill e a Bíblia compartilham de forma cristalina. Para ver o céu se mover em sua vida, é preciso combinar fé, clareza e ação. Não basta só desejar ou orar com esperança vaga. É preciso crer com convicção, saber exatamente o que quer e agir com determinação. Quando você faz isso, está ativando uma força poderosa. O universo e Deus se alinham para operar em seu favor. É a mentalidade de riqueza que transforma sonhos em realidade, com Deus em primeiro lugar. Imagine isso como uma equação onde cada elemento tem peso igual. A fé é o motor que impulsiona. A clareza é o mapa que indica o caminho. E a ação é o combustível que faz tudo andar. Se faltar qualquer uma dessas peças, o resultado não acontece. Napoleão Hill ensinava que a crença profunda, aliada a um propósito definido e ao trabalho constante, é o que traz o sucesso com propósito. E a Bíblia diz: creia que já recebeu e verá a manifestação. Eu sei que colocar isso em prática não é simples, mas é possível. Comece hoje mesmo. Defina a sua visão com detalhes. Confesse sua fé com palavras claras. Tome atitudes alinhadas com o propósito de Deus. Essa é a fórmula para prosperar com propósito, ganhar dinheiro de forma honesta e viver a prosperidade bíblica. Agora que você já conhece